nas ruas, indo para o Vale dos Leprosos, e enquanto ele caminhava, ele tinha que dizer em voz alta: saiam da frente, eu sou leproso, eu sou imundo, saiam da frente. Ele falava em voz alta para as pessoas saírem da frente, não se aproximarem dele, para não serem contaminadas. Imagina o quão era doloroso na sua emoção, no seu coração, nos seus pensamentos. E além de perder tudo isso que nós mencionamos, além de perder a família, perder a esposa, perder a igreja, perder o trabalho, perder a escola, perder a vida social, além de perder tudo, toda a frequência da igreja, tudo isso, além de perder tudo isso, que já era terrível, tinha uma coisa que era mais terrível ainda. Tinha um outro assunto, um outro ponto, que era mais terrível do que perder tudo isso que eu mencionei para vocês. Por que era mais terrível? Porque naquele tempo as pessoas achavam que a lepra era um castigo de Deus. As pessoas achavam que uma pessoa leprosa era uma pessoa tão pecadora, era uma pessoa tão odiada por Deus, que Deus resolveu castigá-la com essa doença. Então esse leproso, quando ele ia para o vale, ele ia pensando, entre outras coisas, ele pensava assim: onde foi que eu errei? Qual foi o pecado que eu cometi para receber esse castigo de Deus? Deus não gosta de mim, Deus não me ama, né? E ele ficava tentando lembrar o que foi que eu fiz de errado. Talvez aquele cigarro que eu fumei, Deus não gostou e me castigou com a lepra. Não, mas não deve ser o cigarro, não. Talvez aquela bebida que eu enchi a cara, fiquei bêbado, aprontei, talvez seja isso. Não, não deve ser isso. Talvez foi uma mentira que eu contei, talvez foi uma falha que eu cometi com a minha família. Qual foi o meu erro? Ele andava indo para o vale pensando assim: a minha doença é um castigo de Deus, mas o que eu fiz para Deus me castigar dessa maneira? Irmãos e internautas, até mesmo nos dias de hoje, nós temos alguns pensamentos meio parecidos com esse. Sabe que quando tudo dá errado na vida da gente, ou às vezes nem tudo, mas algumas coisas dão erradas na vida da gente, você sabe que nós somos tentados a pensar assim: o que foi que eu fiz, Deus? Por que eu estou passando por isso? A gente sempre questiona a Deus, já perceberam? A pessoa perde o emprego, está endividada, está doente. Chega uma hora que a pessoa diz assim: peraí, Deus, o que eu fiz? Então muitas pessoas hoje ainda questionam a Deus e até atribuem a Deus as suas dores, o seu sofrimento, as suas doenças. Uma vez visitava uma pessoa com câncer e perguntamos a essa pessoa: como você está? A gente queria saber como ela se sentia naquele momento. Ela falou assim: eu estou aqui como Deus quer, né? Foi Ele que me deu isso aqui. Então, às vezes, de maneira indireta, de maneira até implícita, a gente acaba passando essa ideia. E temos que tomar cuidado, né? Porque muitas pessoas falam assim: se Deus é bom, por que as crianças passam fome na África? Como quem diz, Deus é o culpado disso? Se Deus é bom, por que tem tanta gente sofrendo? Então muitas pessoas ainda entram nessa zona de conflito com a Bíblia, com Deus, com a igreja. E nesse tempo aqui, no tempo em que Jesus esteve aqui na terra, a lepra era uma das doenças mais terríveis, porque passava por todo esse processo. E o leproso ia para o vale dos leprosos pensando exatamente isso: qual foi o erro que eu cometi, qual foi o pecado que eu cometi. Talvez eu esteja falando essa noite para alguém que está passando exatamente por alguma coisa nesse sentido. Talvez alguém que está vendo pela internet está passando exatamente por uma crise dessa natureza. Tem gente que olha por aí as igrejas, a televisão, a internet, as redes sociais e vê os testemunhos das pessoas contando seus testemunhos nas igrejas. Olha, eu cheguei aqui, eu estava doente, estava não sei o quê, aí o pastor orou, não sei quem orou, eu fui curado, estou curado graças a Deus, e vem um monte de testemunhos. Aí você para e pensa assim: por que Deus abençoa todo mundo menos a mim? Por que todo mundo conta milagres e eu não tenho nada para contar? E eu estou na igreja há tanto tempo, faço isso há tanto tempo e não tenho nada para contar. Então, às vezes, os nossos pensamentos, eles vão longe, né? A gente fica pensando em tudo isso.
Imagina você, alguém achar que a lepra era um castigo de Deus. Irmãos, vamos ser bem sinceros. Se Deus fosse castigar cada um de nós pelos nossos pecados cometidos, como seria? Já pensou? Já imaginaram se Deus tivesse uma lista de castigos por os nossos erros e pecados? Imagina se alguém cometesse, por exemplo, o pecado do, sei lá, vamos colocar aí, do adultério, ou do roubo, ou do qualquer pecado que seja. Aí Deus olha na lista de castigos e diz assim: bom, deixa eu ver aqui qual é o pecado que você cometeu. Aí Deus olha assim, pornografia, o pecado da pornografia. Aí Deus olha na listinha dele, a ordem alfabética, A, B, C, D, P, pornografia. Aí olha ali, diz, e o castigo para quem mexe com pornografia é câncer no estômago. Já imaginou se fosse assim?